Vamos ler a palavra. Isaías 28. Ontem eu fiz do 1 ao 13º versículo. Vamos fazer o 14º até o 24º. Fazer 10 versículos, né? Para não ficar um vídeo muito extenso, ok? Vamos lá. O 14º versículo de Isaías 28 fala assim: Ouve a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. 13º. Agora, porquanto dizeis, fazemos encontro, ou melhor, fazemos concerto com a morte e com o inferno, fazemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. O 16º versículo agora. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. O 17º. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. O 19º agora, né? Ou melhor, é o 18º versículo. Fala assim: E o nosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. 19º agora. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. O 20º agora versículo fala assim: Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. O 21º versículo. Porque o Senhor se levantará como ao monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu
estranho ato. O 22º fala assim: agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais firmes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. 23º. Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz. Atendei bem e ouve o meu discurso. 24º. Porventura, lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou abre e externa todo o dia a sua terra? Uma pergunta de Deus, né? Então Deus aqui está falando de seus planos para os filhos de Deus e para aqueles que são teimosos, né? Insistem em ficar fazendo coisas erradas, matando, roubando, destruindo. E aqueles que tentam levar a palavra cobrando também, né? Não se cobra para o que você recebeu de graça, né? Então, a gente leva a palavra de Deus, palavra de amor, palavra de juízo, palavra de justiça também, né? Não é só de amor, né? Para todos na terra, como Jesus falou, sem cobrar, né? E se você pretende dar um dízimo, que é alimento, como eu sempre falo nos vídeos, começando a falar agora, né? Encontre uma família necessitada e ajude-a. Uma pessoa necessitada, que é a igreja. Nós somos a igreja, né? Os seres humanos somos a igreja. Aqueles que são de Deus, né? As almas de Deus. Então, nós devemos entender que para você ajudar, Deus não precisa de ajuda, né? Assim como Davi falou para Deus, né? Construirei então um templo, tal. Ele falou, não. Quem vai construir? Eu sou Deus. Eu te tirei de trás das malhadas, desculpa. Então, Davi teimou. E daí quando nasceu seu filho, Deus falou que ia ter um descendente dele, né? Da linhagem. E seria a igreja, seria o templo, que seria Jesus. E Davi não entendeu e se precipitou, e quando nasceu seu filho, né? Depois, crescendo, falou para ele construir um templo que todos conhecem, né? A história, que está na Bíblia. Então, Salomão construiu um templo que não era para ser construído. Mas isso são estudos, né, que precisam ser aprofundados. Eu comecei a estudar sobre isso agora. E nós, conhecendo a verdade, como Jesus falou, né, a verdade nos liberta. Muitas coisas que precisamos entender a respeito da verdade, né, que não entendíamos, ou ainda há muita gente que não entende, e há muita gente que sabe e continua no erro, não? Então não é vergonha você mudar a direção, converter, né, de uma coisa errada para uma coisa certa, uma coisa correta, baseado nas escrituras, né? Por isso que é muito importante ler, não só ouvir as pessoas falarem de Deus, mas ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, que também já falta, né? Livro de Enoque, que não está na Bíblia, e é citado por Pedro e é citado por Judas na palavra de Deus. Então, não se entende por que está fora da palavra, né? Ok? Mas vamos fazendo vídeos e vamos passando o que se sabe, ok? Fiquem com essa palavra, meditem. Eu vou fazer depois o continuar, né? Continuar na palavra do 25º versículo em diante, em Isaías 28. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.